Irmãos, antes da gente pregar, deixa eu trazer aqui um aviso que vai que eu esqueça depois, né, de pregar. Então, falar duas vezes pode, não falar é que é o perigo. Então, irmãos, nós estamos fazendo mais ou menos de uma maneira trimestral, nós estamos fazendo o culto do amigo. Amém, gente? E no dia 10 de março, que é um domingo, às 18h30, nós vamos estar realizando o culto do amigo, né? É um culto bastante evangelístico, é um culto assim diferente, mais voltado realmente para quem precisa ter um encontro com Deus, para quem precisa voltar para os caminhos do Senhor. Então eu queria que você verdadeiramente, quando o pastor fala assim, eu queria que você se envolvesse, sabe, igreja, que você exercitasse essa questão de evangelismo mesmo, né? Então não deixa para a última hora não, já vai pensando nas pessoas, né? Não precisa ser uma nem duas, mas várias pessoas que você possa convidar, possa ser até uma pessoa que você não fala com ela há bastante tempo, né? E se você mandar essa mensagem, se você telefonar, se você for na casa da pessoa e fizer esse convite, eu creio que a pessoa vai se sentir, inclusive, honrada. Glória a Deus, igreja. Então, o nosso foco, de maneira nenhuma, é convidar aquele amigo que está firme na metodista, ou na quadrangular, ou na presbiteriana, enfim, né? Então, o nosso foco é convidar aquele que precisa ter um encontro com o Senhor, que precisa voltar para os caminhos do Senhor, ou quem sabe você convidar aquela pessoa que, apesar de ser cristã, mas no momento a pessoa está sem um lar espiritual, está sem um local para congregar. E como é importante que a gente tenha um lar espiritual, essa comunhão, essa família de Deus, né? A palavra do Senhor, ela diz isso. Então eu queria que você fizesse a sua listinha, ainda hoje, amanhã, que você peça, oh Deus, vai colocando no meu coração as pessoas para eu convidar, que eu seja participante, porque aquele que ganha almas, sábio é, diz a palavra de Deus. E realmente, né, irmãos, você olhar uma pessoa assim firme na igreja e você poder dizer, puxa, eu fui participante disso, né? Um planta, outro rega, e Deus vai lá e dá o crescimento. Então, isso é muito bom, irmãos. Você dá fruto, isso anima, né? Então, deixa Deus te usar. Em nome de Jesus. Está combinado, igreja? Não fica indiferente. Mesmo que nós tenhamos, nesse dia, o culto da manhã, eu não sei se nós vamos ter ou se somente será o da noite, mas mesmo que a gente tenha o culto da manhã, prioriza o culto do amigo à noite. Amém? Só se você disser, pastor, à noite eu não consigo vir. Aí, se tiver o culto da manhã, você vem pela manhã. No demais, prioriza todos nesse dia estarmos juntinhos no período da noite, no culto do amigo. Já vamos orando para que seja uma bênção. Vamos fazer isso agora. Fecha os teus olhos, Senhor. Em nome de Jesus, a tua palavra diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Meu Deus, e pensar que se nós sairmos da zona de conforto, se cada um deixar-se usar, meu Deus, e falar, Senhor, meu Deus, quem que eu convido? Senhor, nós lançamos as sementes, não sabemos se esta vai germinar, se a outra, ou se as duas igualmente, mas queremos fazer a nossa parte, queremos estar orando, convidando, falando, e que o Senhor abençoe esse dia, e assim como cada culto do amigo tem sido uma bênção, que esse também venha a ser. Prepara tudo, vai tirando todo e qualquer impedimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dona Cida hoje está nos honrando com a presença aqui pela primeira vez. Amém, Dona Cida? É Dona Cida mesmo, né? Eu já errei. Dona Cida, amém? Então a Dona Cida está aí nos honrando com a visita dela pela primeira vez. Irmãos, hoje a gente está batendo um papo com o Júnior e a Alessandra, e eles estão até ali
participando de um tratamento, ele mostrou a foto ali da perna, né? A senhora é diabética e abriu uma ferida na perna dela. Assim, poxa, e a gente, é como se a gente sentisse a dor da pessoa, né? E a gente quer muito que ela fique boa, então a gente vai fazer uma oração por ela também, tá bom? O nome dela é mesmo? Gessiara. Gessira. Ah, mas Gessiara e Gessira é tão parecidinho, quase Gessira, né? Gessira. Vamos ficar de pé, pessoal? Vamos. Vamos ficar de pé e vamos colocar no nosso coração o desejo de orar como se fosse um parente nosso, verdadeiramente, fosse alguém muito importante para nós, que ela é. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em tua presença agora, meu Senhor, para clamar ao médico dos médicos, Senhor, para que o Senhor visite a dona Gessira nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai passando na circulação da tua filha. Pai, vai abaixando todo o açúcar, tudo aquilo que fez com que essa ferida, meu Deus, abrisse. Tu és o Deus da cura, Senhor. Coloca a tua mão de poder sobre ela. Pai, usa os médicos, os medicamentos. Pai, nós estamos aqui orando pela fé, crendo que o Senhor é um Deus que pode mudar toda e qualquer situação, Senhor. Então, em nome de Jesus, não foi à toa que o nome dela veio parar aqui conosco. Pai, que o Senhor faça algo tremendo na vida da dona Gessira e que a gente, ao andar da semana, segunda, terça, quarta, quando a gente for orar, que a gente se lembre dessa senhora e que possa estar orando por ela também. Agradecemos, Senhor, já antecipadamente aquilo que o Senhor há de fazer por nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Ai, Senhor, nos dá essa alegria de ver a perna dela boa de novo. Irmãos, vamos abrir em Lucas, no capítulo de número 22. Lucas 22. Lucas 22. Encontra aí com o pastor. Graças a Deus. Lucas 22. Nós vamos começar a leitura a partir do versículo 14, onde Jesus está fazendo uma refeição, onde está ali na época da festa dos pães ázimos, que é a Páscoa. Amém? Ele está reunido num lugar, tem cordeiro, tem pão, tem ervas amargas, enfim, né? E diz o versículo 14: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, deu graças e disse: Tomai-o e repartiu entre vós. Pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E pegou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, pegou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Glória a Deus. Vou ler aqui o versículo 15 novamente, tá, igreja? E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Toda a igreja, após o pastor, desejei muito.
comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Glória a Deus. Coloca a Bíblia, irmão, sobre teu assento, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. O culto é para Deus, né, irmãos? Nós viemos aqui prestar um culto ao Senhor. E que o Senhor receba o nosso culto, né, irmãos? Que seja uma bênção. Fecha os teus olhos, Senhor. A palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Ô Senhor, eu queria que o Senhor enchesse o coração de cada pessoa aqui de alegria e que fizesse cada um enxergar o privilégio que é entrar por esses portões na tua presença e poder louvar o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, que tudo sabe, o nome que é sobre todo nome, aquele que diz haja e tudo acontece. Oh Deus, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, para sermos aperfeiçoados. Senhor, bradamos nessa noite dizendo: somos o barro, tu és o oleiro, somos o barro nas tuas mãos. Molda, fala conosco, Senhor, passeia neste lugar com liberdade, vai tratando com cada vida, com cada pessoa, nos faz, Senhor, enxergar que estamos mais próximos da salvação agora do que quando a recebemos. Então, Deus, em nome de Jesus, o culto é para ti, recebe a nossa vida neste lugar e que assim seja. Vamos aplaudir ao Senhor o melhor que a gente puder, vamos aplaudir da glória, vamos aplaudir ao Senhor, igreja, e se alegrar na presença dEle. Oh, você que está aí na live, na tua casa, no teu trabalho, se alegra aí conosco. Oh, que Deus visite esse lugar, esse ambiente da onde você nos acompanha, que a unção de Deus que despedaça todo jugo possa entrar neste lugar em nome de Jesus. Amém, Deus. Podeis sentar. Amém. Irmãos, vamos lá. Quando a gente olha Lucas 22, no texto onde a gente leu, só para a gente iniciar, o finalzinho do versículo 20 diz assim: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Então, irmãos, para você entender a nova, para você entender a importância de nós estarmos aqui nessa noite para cultuar a Deus, em especial numa noite de ceia, numa noite de santa ceia, como nós falamos, nós vamos estar explicando um pouco da antiga aliança para que você possa entender a grandeza de nós estarmos aqui. A primeira ceia do Senhor, a Santa Ceia, ela foi realizada após uma refeição, igreja, após a celebração da Páscoa. E aí Jesus, que está reunido num lugar com seus discípulos, ele ali está celebrando a Páscoa, mas ali agora ele seria o Cordeiro Pascual. Então, ele faz a ceia do Senhor. Então, nós, os cristãos, nós não celebramos a Páscoa como os judeus, por exemplo, que ainda estão esperando um Messias que já veio. Amém, igreja? Então, quando chega a época da Páscoa, nós não fazemos como eles de pegar ainda o cordeiro que será morto, tem as ervas amargas ali na mesa, os pães que são feitos sem fermentos, durante alguns dias eles comem aqueles pães. Não, nós não mais celebramos a Páscoa do jeito que ela era realizada, porque a ceia do Senhor agora é o nosso memorial. Ou seja, igreja, Jesus Cristo, na noite ali que ele está celebrando a Páscoa, ele faz a ceia e além dele fazer a ceia, ele ordena, ele orienta que a ceia se torne um memorial. Fazei isso em memória de mim.
Entendeu, igreja? Então ele realiza a ceia, institui a ceia como um memorial e a igreja continuou fazendo, e nós estamos aqui cerca de 2000 anos depois, fazendo a ceia em cumprimento à ordenança que o Senhor falou: fazei assim, fazei em memória de mim. Então ele quer que nós venhamos andar na presença dele, e quando chega a ceia, de uma maneira mais especial, nós nos recordamos, nós meditamos no que o Senhor Jesus fez por nós no seu sacrifício. Amém. Então, essa é a nova aliança. E como era a antiga? Irmãos, o povo de Israel, ele estava sofrendo, mas sofrendo numa dura servidão, como Deus havia avisado a Abraão. Abraão, teu povo, né, a sua descendência será escravizada, estará em terra alheia, e que eles iriam passar um momento muito difícil. Então eles estavam numa dura servidão. E nós precisamos entender, irmãos, que Deus, ele não responde simplesmente necessidade. Ele responde fé. Entendeu, igreja? Né? Às vezes a pessoa, poxa, se Deus existe, por que que tanta gente está sofrendo assim, está sofrendo desse jeito, está sofrendo daquele jeito? Na verdade, Deus quer que as pessoas se voltem para Ele e Ele responda à fé de quem crê. Entendeu, igreja? Então, chegou um momento que, por mais que a servidão ela foi se agravando, mas houve um momento que começou a haver um clamor. E Deus visitou Moisés e disse: Moisés, eu tenho ouvido o clamor. Olha só. Então Deus não está respondendo simplesmente uma necessidade. O povo está sofrendo muito, mas Ele está respondendo uma fé. Ele está respondendo a um clamor. Eu tenho ouvido o clamor dos filhos de Israel. Vai, volta ao Egito. E assim, depois de muita relutância, inclusive, o Moisés volta. Irmãos, para resumir, o Senhor envia ali 10 pragas no Egito, sendo que a última foi a morte dos primogênitos. Então o povo de Israel estava ali, muitos inclusive totalmente fora da presença do Senhor, mas como houve muito sofrimento, houve aquele clamor, e Deus então enviou o socorro. E na última praga, o que aconteceu, igreja? Deus orientou que cada família, conforme inclusive o número de pessoas, pegasse um cordeiro, igreja. Um cordeiro que deveria ser perfeito, o cordeiro não teria defeito. E aquele cordeiro, o sangue dele seria derramado. E ali você passaria aquele sangue do cordeiro no madeiro, nos umbrais da porta da sua casa. E o juízo de Deus, ele viria, né? O destruidor, ele viria. Mas a Páscoa, né, cujo significado é realmente passar por cima. Então, quando veio o juízo de Deus no Egito, cada casa aonde havia o sangue do cordeiro, o juízo, o destruidor, a morte não conseguiu ali entrar, mas ela passava por cima. Deus, então, por causa do sangue do cordeiro, Deus teve misericórdia daquele povo, e no Egito, em cada casa, houve morte, houve grande pranto, mas a casa de cada pessoa em que havia o sangue do cordeiro, aquela família foi poupada. Então, ali foi feita a primeira Páscoa, que está escrita em Êxodo. Mas aconteceu o que, igreja? Deus, então, ordenou a Moisés que fizesse a Páscoa e, por ordem do Senhor, o Moisés instituiu a Páscoa e ela se tornou um memorial. Ou seja, aconteceu isso, o povo de Israel foi poupado, eles saíram dessa vida amarga
Eles foram livres dessa dura servidão pelo sangue do Cordeiro, e eu quero que isso, ano após ano, seja celebrado. Isso vai se tornar um memorial. Ano após ano vai ser realizada a Páscoa. Então, andem na minha presença, e eu quero que o meu povo esteja realizando a Páscoa. Então, vai ligando uma coisa com a outra. A Páscoa foi realizada e se tornou um memorial. A Santa Ceia foi realizada na noite, na celebração da Páscoa, e ela se tornou um memorial. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Antiga Aliança, sobre a Páscoa, não no Êxodo, mas quando já está sendo realizado o memorial. Então, vamos abrir em Números, igreja, no capítulo de número 9. Abra comigo em Números, no capítulo de número 9. Veja aí que o assunto é esse, da Páscoa. Amém? E a gente vai procurar entender a semelhança. A lei é sombra, igreja, das coisas futuras. A lei, com o seu cerimonial, ela aponta para o que aconteceria lá na frente. Ou seja, aquele cordeiro perfeito que foi imolado, que foi morto na Páscoa, ele simboliza Jesus sem nenhum pecado, Jesus santo, Jesus perfeito, que é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Então vamos ver aqui, igreja, Números capítulo 9, reparem, desde o início, tá bom, igreja? Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no 2º ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, que mês, igreja? No primeiro mês, amém? Disse ele, celebrem os filhos de Israel a Páscoa no tempo determinado, no dia 14 deste mês, à tarde, no tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Isso no dia 14 do primeiro mês. Versículo 4. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, à tarde, no deserto de Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Agora eu acho o versículo 6 muito interessante, porque a Páscoa é uma ordenança do Senhor para Moisés, que instituiu a Páscoa. Aqui já é um memorial, e diz o versículo 6, alguns deles, porém, que se acharam imundos por terem tocado um cadáver, não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, naquele mesmo dia, se chegaram perante Moisés e Arão. Então é interessante a semelhança, hein, irmãos? Então, participar da Páscoa não era de qualquer maneira. Então, tinha um grupo de pessoas, irmãos, que eles estavam imundos. É claro que aqui é algo da lei. Eles estavam imundos, eles estavam impuros por terem tocado num cadáver. Mas o que simboliza isso para nós? Irmãos, hoje nós estamos aqui numa noite de ceia do Senhor, e nós temos que localizar qualquer coisa que pode nos tornar impuros. Nós temos que estar aqui diante da ceia do Senhor e pensar assim, meu Deus, como é que está a minha mente? Como é que estão os meus pensamentos? A Bíblia diz, né, irmãos, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo em que tem alguma virtude, tudo que tem algum louvor, nisso pensai. Como estão os nossos pensamentos? Irmãos, a gente tem que pensar hoje, nós estamos aqui hoje nessa noite, como estão os nossos olhos? O que nós temos olhado? Como estão os nossos ouvidos, né? As coisas que nós nos aplicamos a ficar ouvindo? Será que são coisas boas? E o que nós temos falado? Né? A boca fala o que, igreja? O que o coração
está cheio. Puxa, o que eu tenho falado? Como eu tenho me comportado, né? Eu sou de Cristo. Será que o meu falar, ele já mudou, né? Porque de uma mesma fonte não pode jorrar uma água doce e uma água amarga. Então a nossa boca realmente tem que falar coisas que edificam. Como está o nosso coração, igreja? Será que o coração de alguém aqui, por algo que aconteceu, no fundo você guarda uma mágoa, sendo que na oração dominical, na oração do Pai Nosso, nós oramos e dizemos: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve, ou os nossos devedores. Como está o nosso coração hoje? Nós não podemos estar impuros nessa noite, e Deus, Ele quer tratar conosco. Como está o nosso coração? Será que ele está com amargura? Será que nós vemos alguém vivendo algo e talvez por nós ainda não estarmos vivendo? Será que nós estamos sentindo inveja? Será que nós estamos sorrindo para alguém, mas no fundo, com a dificuldade, torcendo para que a pessoa não conquiste? Enfim, como está os sentimentos do nosso coração? Como estão as nossas mãos, igreja? Será que nós temos tocado em algo que o Senhor não tem se agradado? Os nossos pés, aonde eles ainda se insiste em nos levar? Onde nós temos ido? Será que nossos pés têm nos levado em lugares que Deus está dizendo: meu filho, o que você está fazendo aí? Irmãos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas o que me chama a atenção, igreja? É que essas pessoas chegam a Moisés e a Arão, eles tocaram num cadáver, é coisa da lei, tá, igreja? E eles ficaram imundos, eles estão impuros, mas há no coração deles um desejo que arde de celebrar a Páscoa, de participar da Páscoa. Irmãos, eles estão imundos, mas eles procuram Moisés e Arão para dizer: puxa, nós estamos imundos, nós ficaremos privados de participar da Páscoa, de celebrar a Páscoa. E eu acho isso tão bonito, esse desejo deles terem esse benefício do sangue do Cordeiro, dessa misericórdia de Deus que os poupa do juízo do Senhor. Então olha o próximo versículo, diz assim o versículo 7, e lhes disseram: estamos imundos por causa de um cadáver. Mas por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor no tempo determinado, no meio dos filhos de Israel? Disse-lhes Moisés: esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Olha que bonito, igreja. Gente, espera aí. Eu vou orar a Deus, eu vou perguntar sobre isso ao Senhor, e eu vou ver o que Deus tem para vocês. Mas, cara, sinceramente, igreja, eu não sei se você está percebendo, sabe, aquelas pessoas têm um desejo, irmãos, de participar da Páscoa. E hoje nós estamos aqui com a ceia do Senhor diante de nós, a Páscoa. Como era ela celebrada, nós não celebramos mais. A igreja do Senhor, ela celebra a ceia do Senhor. Nosso memorial é a ceia do Senhor. E Moisés foi orar. E Deus falou com ele sobre aquelas pessoas que estavam impuras, que estavam imundas por terem tocado no cadáver. E diz o versículo 9: então disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, quando alguém entre vós, ou entre os vossos descendentes, achar-se imundo por causa de um cadáver, ou se achar em jornada longe de vós, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor no segundo mês. O primeiro grupo celebrou quando, igreja? No primeiro mês. Olha que coisa tremenda, igreja. Deus me respondeu, e Ele falou que sim, vocês vão celebrar a Páscoa do Senhor, mas no segundo mês. Não agora. Por quê, igreja? Porque aquele que está imundo, aquele que está impuro, iria fazer o quê, igreja? Iria se purificar.
Irmãos, e aquela notícia chegou para aquelas pessoas e eles receberam com grande alegria. Vocês vão participar sim, vocês vão celebrar sim, no segundo mês. A Páscoa está sendo celebrada no primeiro mês e Deus está dizendo que vocês vão participar sim, ali na frente, ou seja, tem um processo, algo tem que acontecer para que vocês estejam então participando da Páscoa. E a Páscoa tinha os seus ritos, os seus elementos, cada um com seu significado, e nós vamos mostrar a revelação no Novo Testamento. Vamos ler então, igreja, versículo de número 11. No segundo mês, no dia 14, de tarde, a celebrareis com pães sem fermento. Então, irmãos, você celebrava a Páscoa e durante alguns dias você comia pães asmos, pães sem fermento. Deus, Ele quer, irmãos, que o que você parece ser, seja. Deus não quer que nós tenhamos uma aparência de cristão, mas na verdade não é bem aquilo. Entendeu, igreja? Deus, Ele quer que nós sejamos na aparência o que nós somos na essência. Ou seja, Deus, Ele quer ver em nós sinceridade. Deus, Ele quer ver em nós verdade. Então você tinha ali na Páscoa os pães sem fermento, olha o finalzinho do versículo 11, ervas amargas a comerão. Então na mesa da Páscoa, mesmo para a geração que não viveu aquela dura servidão, irmãos, as gerações que participariam muitos anos à frente são os filhos, são os netos daquela geração que passou por aquela grande servidão, aquela grande aflição. Quando eles participavam da Páscoa, eles comiam ervas amargas, para se lembrar que Deus é que os tirou de tamanha amargura, de tamanha servidão, de tamanha dor, daquela maneira, o sangue do cordeiro nos umbrais, no madeiro, e ali o juízo de Deus passou por cima, e eles foram livres, eles não foram tocados pela misericórdia do Senhor, vendo que ali tinha o sangue do cordeiro. E diz o versículo de número 13, ou 12, aleluia. Isso aqui é profundo, hein, igreja? Eu queria que você prestasse bem atenção sobre a Páscoa, o cordeiro. Dela, do cordeiro, tá, igreja? Dela nada deixarão para o dia seguinte. Guarda isso, igreja. E dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Então, não deixe nada da Páscoa para o dia seguinte, e não vai sequer ter um osso quebrado do cordeiro. Não, a Páscoa não se quebrará osso algum. Ai, Deus tremendo. Onde você pensa que Deus não está agindo na tua vida, Ele está cuidando. Onde você não está entendendo as coisas que você precisa passar, onde você está perguntando, meu Deus, por quê? Onde você está perguntando, meu Deus, até quando? Onde você talvez, irmãos, Deus está passando desapercebido, Deus está dizendo, eu velo pela minha palavra, a fim de cumpri-la. Louvado seja Deus. Da Páscoa não deixarão para o dia seguinte. Da Páscoa, osso algum será quebrado. Abra comigo em João, no Novo Testamento, no capítulo de número 19. Olha o cuidado, olha o zelo de Deus pela sua palavra, pessoas que nem imaginam o porquê estão fazendo as coisas, mas Deus está ali, passeando, trabalhando, cumprindo, velando pela palavra dele. Diz o versículo de número 31, estamos em João, capítulo de número 19, o versículo é o 31, fala sobre a morte do Senhor Jesus. João, capítulo 19, o versículo é o de número 31 e está dizendo assim:
Então, Jesus está crucificado. Ao lado dele está 2 malfeitores. Ao lado de Jesus está 2 criminosos. Porém, Jesus foi o mais judiado. Antes de ser crucificado, quem mais apanhou, quem mais sangrou, foi o nosso Senhor Jesus. E diz o versículo 31, como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. Amém, igreja? Olha bem para o pastor. Vamos entender bem isso. Irmãos, não queriam que ficasse os corpos para o sábado do Senhor, né? E uma pessoa crucificada, ela morre também asfixiada, com dificuldade de respirar. Então, o que acontece? Se o crucificado, ele demora a morrer, para que você quebra a perna dele? Porque assim você encurta a vida dele. Ele que tem o apoio das pernas, ainda que pregado nos seus pés, ele tem o apoio para aliviar os braços, os seus pulmões. A igreja entende isso? À medida que você tem uma pessoa crucificada, as mãos e também os pés, ele tem o movimento dos pés, e você quebra as pernas, ele desaba sobre os seus braços. E ali, rapidamente, ele morre asfixiado. Aleluia. Então, irmãos, as pessoas, para que os corpos não ficassem para o dia seguinte, as pessoas foram e pediram a Pilatos, Pilatos, para que os corpos não fiquem para o dia seguinte, as pessoas vivas, agonizando ali, permite que nós venhamos quebrar as pernas das 3 pessoas que estão ali. Irmãos, Deus tem os seus propósitos. E o propósito do Senhor, ele vai se cumprir na tua vida. Às vezes vai ser dolorido. Às vezes, para que se cumpra o propósito do Senhor, você precisa entender isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas isso segundo o seu propósito. Aleluia, igreja. Então, irmãos, se você pensar, um dia, Jesus enviou os discípulos para pregarem. Para você entender, tinha um propósito. Jesus desceu do céu, irmãos, para ser o Cordeiro de Deus e morrer por nós. Então, um dia ele perguntou assim, quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, mas e vocês? O que dizem? Alguém deu um passo à frente e disse o que, igreja? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se alegrou naquele momento. Não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Só que aconteceu o que depois, igreja? Logo em seguida, Jesus se sente à vontade para falar da sua morte. Eu vou morrer, nós vamos para Jerusalém, eu vou morrer. Mas ao 3º dia, ressuscitarei. O Pedro tira ele de canto e vai contra o propósito. Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. E começa a repreender Jesus. Jesus faz o que, igreja? Para trás de mim, Satanás. Tu não entende as coisas de Deus, mas somente as coisas de homem. É o propósito do Senhor que tem que se cumprir. Quando Jesus está no Getsêmani, próximo já dele dar a vida por nós, o que aconteceu, igreja? Vieram as pessoas prendê-lo no jardim. Mas Deus tem um propósito. Ele precisava entregar a vida por você e por mim. Irmãos, quando Jesus foi ser preso, o que fizeram? Foram defender Jesus, cortaram a orelha do soldado chamado Malcolm. Jesus disse, ei, guarda a tua espada. Colocou a mão, restituiu, curou a orelha do soldado que foi cortada. Quem fez isso foi o Pedro. E ele disse, tu pensa que eu não poderia orar agora?
e Deus me enviaria 12 legiões de anjos, mas como se cumprirão as coisas que sobre mim estão escritas? Olha só, igreja, ainda que a gente lute da nossa maneira, mas tem um propósito. Jesus é preso e Jesus vai para cá, vai para lá, Herodes, Pilatos, alguém tem um sonho. A esposa de Pilatos teve um sonho e ela disse assim para o seu esposo: não entres na causa desse justo, porque por causa dele, muito eu sofri. O Pilatos, ele não é crente, Pilatos, ele não é um conhecedor da palavra, mas ele fica meio que apavorado com essas coisas, e ele diz: eu vou resolver isso. O imperador pode, nessa época, soltar um prisioneiro, mostrar a sua misericórdia. Sabe o que eu vou fazer? Pensando em livrar Jesus. Mas é um propósito, irmãos, Deus tem seus propósitos. Ele então pensa: eu vou pegar Barrabás, um malfeitor, um criminoso, sabe, irmãos, e eu vou pegar ele, e eu vou juntar ele com Jesus, e eu vou dizer: quem vocês querem que eu solte? Jesus, chamado Rei dos Judeus, ou Barrabás? E eles vão escolher que solte Jesus, e eu me livro disso. Mas enquanto Pilatos está pensando isso, os religiosos estão fazendo o que no meio da multidão, igreja? Quando ele perguntar: vocês querem que solte Barrabás ou Jesus? Vocês digam: soltem Barrabás. Diga: solte Barrabás. Grite: solte Barrabás. Grite para soltar o criminoso. E para... Meu irmão, quando Pilatos vem, Jesus já está ali, irmãos, todo ensanguentado, ele que levou a coroa de espinho, já foi zombado, tomou soco, aparece ele e Barrabás. E o Pilatos diz: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? E a multidão começa a gritar, por incrível que pareça, o que, igreja? Solte a Barrabás. Mas o que eu faço desse Jesus? Crucifica-o. Irmãos, o propósito de Deus vai se cumprir. Na tua vida, você pode não estar vendo Deus. Será que Deus não está vendo, não está trabalhando? Mas Deus está ali. Aleluia. O que tem que acontecer, vai acontecer. Mas olha que coisa linda, igreja. Versículo de número 32. Depois da ordem, do pedido que fizeram para Pilatos, podemos quebrar as pernas dos 3, mas no meio está o Cordeiro Pascual. Agora, nessa Páscoa, o cordeiro não seria mais aquele animal perfeito, tirado do rebanho. Ali na cruz do meio, está o cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Ele é o nosso cordeiro pascual. Não ficará para o dia seguinte. Da Páscoa não se quebrará osso algum, até porque Jesus ressuscitaria no terceiro dia. E diz a palavra do Senhor, versículo 32. Foram os soldados, quebraram as pernas do primeiro, e aquele primeiro desaba, vai morrer mais rápido, vai acelerar a morte dele. Quebraram do outro, que com ele fora crucificado. Então já tem 2, a pessoa está com aquele madeiro, pá! E o rapaz então não tem mais o apoio das pernas. Quebrou também do outro, para que não fique para o dia seguinte. E foram então para quebrar a perna de Jesus. A pessoa está com o madeiro, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Às vezes a pessoa nem sabe por que está fazendo algumas coisas, mas o Senhor diz: a minha palavra, ela vai se cumprir. Aleluia. Versículo de número 33. Chegando-se, porém, entra na cena, igreja, entra na pregação. Chegando-se, porém, a Jesus, com o madeiro na mão para quebrar a perna, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Você pode dar um glória aí, igreja? O rapaz pode nem estar entendendo o porquê que ele vai soltar o madeiro. Se aproxima o colega dele, não com o madeiro, mas com uma lança, e vai trespassar o Senhor Jesus.
Ele também nem sabe que ele está sendo usado por Deus. Duas palavras, duas profecias estão se cumprindo ali. Deus está ali, Deus está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, onde estão dizendo, vamos quebrar, Deus está dizendo, não vai quebrar. Onde estão falando, ela não vai gerar um filho, Deus está dizendo, ela vai ter um filho. Onde estão dizendo, eles vão se separar, Deus está dizendo, eles não vão se separar. Onde está dizendo, não haverá porta aberta, Deus está dizendo, eu vou abrir as portas. Aleluia. O rapaz solta o madeiro. Ele não tem noção do que está acontecendo. Ele não se apercebe que a Páscoa está ali e que osso algum vai ser quebrado dele. Ele solta o madeiro, se aproxima o companheiro e com aquela lança lá em cima, ele espeta do lado de Jesus e ele afunda a lança e trespassa o Senhor Jesus, o corpo dele. E sai sangue, o último sangue derramado por mim e por você. Aleluia. E depois sai água. E diz aqui a palavra do Senhor, versículo de número 34, contudo, um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue e água. Aquele que o viu, o João que viu, que escreveu, aquele que o viu testificou, o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Creia, igreja, estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Aleluia. Irmãos, Deus tem promessa para você. Deus tem uma palavra para você. Deus está trabalhando. Deus vai usar quem Ele quiser, crente ou não crente. Glória a Deus, igreja. Assim como foi no cativeiro. Irmãos, Deus, uns 300 anos antes, Ele falou sobre uma criança que nasceria. Ele falou e chamou pelo nome, Ciro, meu servo, uns 300 anos antes. O tempo passou. Irmão, Ciro nasceu, Ciro se tornou um homem, Ciro se torna um governante, e Ciro diz, quem é do Senhor? Volte para Jerusalém, reedificai o templo ao Senhor, Deus vai usar quem Ele quiser, Deus está aqui, igreja, aonde você não está vendo, pastor está doendo, Deus tem os seus propósitos, e Deus vai abençoar, aleluia. Continuando, versículo 36. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Há muitos anos atrás a Escritura dizia, nenhum dos seus ossos será quebrado. Ele é o Cordeiro Pascual. Segunda coisa, 37. E como diz outra Escritura, que ainda vai se cumprir, olharão para aquele a quem trespassaram. Irmãos, um dia Israel estará totalmente cercado por muitos inimigos que se ajuntarão contra Israel. Eles estarão em aperto. Eles que não receberam o Cristo e receberão quem como se fosse Cristo, igreja? O anticristo fará uma aliança, essa aliança será quebrada, e eles se verão em aperto, irmãos, e quando eles estiverem ali para ser massacrado, o Senhor virá, o Senhor ainda tem um mistério com a nação de Israel, e Ele derramará sobre aqueles homens, irmãos, um espírito tremendo que eles vão clamar ao Senhor, e olharão para aquele a quem eles trespassaram. Irmãos, a profecia está ali, a palavra vai se cumprir, e eu queria que você, observando as coisas da Páscoa, percebesse a seriedade de uma vida com Deus, o privilégio de estarmos aqui num dia de ceia, porque a Páscoa, do jeito que ela era celebrada, ficou para trás. As ervas amargas, o cordeiro do rebanho que era morto, ficou para trás, igreja. Os pães ázimos. Hoje a igreja do Senhor celebra a ceia do Senhor. Mas vamos voltar lá para a Páscoa?
Números 9. Olha a segunda coisa, igreja. Além da primeira, que não é de qualquer maneira que se participava da Páscoa. Poxa, nós estamos impuros, mas nós não vamos poder participar, nós seremos privados. Não, tem um processo aí para acontecer e vai participar sim. Agora tem um detalhe, igreja. Nós paramos no versículo de número 12, tá, igreja? Em Números 9. Vamos continuar daqui? Olha a segunda coisa. Pensa nos dias de hoje. Olha o que acontecia com quem negligenciava a Páscoa. E a Páscoa, olha para o pastor, é só sombra das coisas futuras. A Páscoa que você celebrava, você tinha morrendo o símbolo. Você tinha morrendo por você um cordeiro, um animal. Perfeito? Sim. Não tem defeito algum, né? Não tem defeito, não tem pige, não tem sarna. Então vai derramar o sangue dele no meu lugar e o sangue dele vai me poupar do juízo. Hoje não, igreja. Hoje não é um sangue de um animalzinho. Hoje é o sangue do Senhor Jesus. A Páscoa foi feita e virou um memorial. A primeira Santa Ceia foi realizada na época da Páscoa e se tornou um memorial. E nós estamos mostrando aqui o memorial da Páscoa, que já está sendo realizado ano depois de ter saído do Egito. Olha o que Deus diz, igreja, para quem negligenciava, para quem não dava a importância devida. Olha o versículo de número 13. O homem, porém, que se achando limpo, ou seja, ele não está incluído no versículo 6. Eu vou ler de novo para você entender. Alguns deles, porém, que se acharam imundos por terem tocado um cadáver, não puderam celebrar a Páscoa. Eles não estão nesse grupo. O pessoal do versículo 13 que Deus está avisando. O homem, porém, que achando-se limpo e não estiver em viagem, ele não está longe, deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porque não ofereceu a oferta do Senhor no tempo determinado. Está fora, igreja. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Cara, que seriedade. E a Páscoa é só sombra das coisas futuras. Então, Deus está dizendo agora, o homem que não está impuro, puxa, eu estou impuro, mas eu queria participar, eu tô imundo, eu vou ficar privado de participar. Moisés, não, eu vou falar a Deus, pois é, eu quero participar. Não, você vai participar sim, não no primeiro mês, mas no segundo mês, você... Agora a pessoa que estando limpo, eu não vou participar, não. Irmãos, eu vejo hoje quantas pessoas não estão honrando o Senhor. A pessoa na época da Páscoa, estando limpa, ela dizia, você não vai participar não, querido? Não, vou participar não. Não. O memorial que Deus deixou, você não vai oferecer oferta, o cordeiro não vai se moer o sangue, não. Você está limpo, mas não, eu não vou... Ele será eliminado. Irmãos, isso é muito sério. Diz a última frase: tal homem levará sobre si o seu pecado, e na verdade Deus quer levar sobre ele o nosso pecado. E hoje a gente está aqui com a ceia do Senhor. Irmãos, tomar a ceia do Senhor, que Deus diz, fazer isso em memória de mim. Hoje eu fico vendo, irmãos, Deus precisa pingar um colírio. Você é de Deus, irmãos. Irmãos, tem gente que está vivendo de uma tal maneira, porque um errou ali. Ah, eu vi um escândalo na igreja X. Ah, o pastor não sei de onde caiu. A missionária não sei de onde. E a pessoa chega um momento que parece que igreja nenhuma serve para ele. Igreja nenhuma serve para ela. Irmãos, parece que a pessoa está acima, ela é mais perfeita do que tudo, enquanto a palavra do Senhor está dizendo, não deixando de congregar, como é costume de alguns, ainda mais quando você vê que aquele grande dia está chegando. Escute, na Bíblia, tudo é uns para com os outros.
Quando você tira uns para com os outros, você está se perdendo. Irmãos, quem está com o microfone na mão tem seus defeitos. A pessoa que está do seu lado, ela tem defeito, ela é uma pecadora, um pecador. Mas como essa pessoa é importante, como é bom ter essa pessoa aqui. Cada um tem seu jeitinho, cada um tem seu defeito. Não somos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados. Irmãos, a Bíblia diz: sujeitai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, perdoai uns aos outros, tudo é uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, socorrei uns aos outros. Irmãos, nós precisamos do outro. Nós somos membro de um corpo. Você não é a igreja, como muitos dizem. Você é membro do corpo. Nós juntos formamos a igreja que vai subir, a igreja gloriosa que vai subir, a igreja que vai ser arrebatada, a igreja sem mancha, sem mácula, a igreja poderosa do Senhor. Aleluia. Muitos irmãos. Irmãos, a nossa justiça própria é como trapo de imundície. Deixa eu te falar, sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que eu estou aqui hoje? As misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Quem conhece essa escritura, igreja? Aleluia, a misericórdia do Senhor pela tua vida é a razão de você não ser consumido. Irmãos, quem está ali sem cumprir o que Jesus quer, sem estar olhando para Jesus e dizendo: Senhor, se não for ao Senhor, Efésios 2 diz, a salvação pela graça, pelo favor imerecido, sois salvos. Isso não vem de vós, não é pelas obras, é pela graça, mediante a fé. É um favor. Você não vai ser salvo porque você merece. Você vai ser salvo não pelo que você fez, mas pelo que Jesus fez em teu favor. Aleluias! Louvado seja Deus. Hoje é dia da gente entrar aqui e falar: meu Deus, eu preciso congregar. Senhor, a ceia para mim é algo que não tem como eu ficar de fora. Porque se na Páscoa, aquele que estiver limpo, vai participar não? Aquele que estiver limpo e não estiver em viagem, deixar de celebrar a Páscoa, será eliminado do meu povo. Irmãos, e isso é só sombra das coisas futuras. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Nós precisamos honrar a Deus. Nós não podemos abrir mão do benefício de Cristo em nosso favor. Glória a Deus, igreja. A minha carne verdadeiramente é comida. O meu sangue verdadeiramente é bebida. Aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Nós temos que nos identificar com o Senhor. É importante para nós querer participar da ceia. É a palavra, é o memorial que Deus colocou. Então, quando eu olho isso aqui, eu fico imaginando alguém estando limpo. Meu Deus, será que ele se sentia justo na sua justiça própria? Irmãos, é muito triste como aconteceu já comigo, de você estar evangelizando, falando, conversando sobre a pessoa, e a pessoa se achando muito justa. Irmãos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos reconciliados com Deus por Jesus, por um favor de Deus na nossa vida. Então aquele que está pensando: não, ele precisa, eu não. Eu sou bom pai, eu sou bom filho, eu sou bom cidadão, eu sou bom patrão, eu sou bom empregado. Oh, meu filho, você não está entendendo nada. Você não está entendendo a salvação. Meu Deus, nós precisamos de Cristo, nós somos pecadores, mas o Senhor morreu por nós. Quando você vê o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, que é uma igreja que tinha tantos dons, tantas coisas, mas ao mesmo tempo tinha tanta coisa a ser corrigida, tanta coisa fora do lugar, ele começa o capítulo 5, igreja, repreendendo, entristecido pela quantidade de fornicação, pecado sexual.
que estava acontecendo na igreja e como que sendo tolerado. Ele começa a falar dessa imoralidade, desse pecado, desse sexo fora do casamento. O assunto inicial era esse. Volta comigo, ou vai comigo, né? Em 1 aos Coríntios. E olha o que diz lá, 1 aos Coríntios. E olha em que assunto ele vai entrar. Ó, 1 aos Coríntios, no capítulo 5. Ele está dizendo assim. 1 aos Coríntios, capítulo de número 5. 1 aos Coríntios, capítulo de número 5, está dizendo assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, em outras traduções, fornicação. E o caso aqui era grave, hein, igreja? Não era só uma fornicação, ó, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios se vê. Até fora da igreja é difícil de ver isso. Há quem abuse da mulher de seu pai. Então tinha um rapaz tranquilo ali na igreja, tendo relações com a madrasta. E a igreja parece que estava inchada, orgulhosa, convivendo com aquilo. E o Paulo disse assim, versículo 6: não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho. Ou seja, igreja, ele está usando uma linguagem do Antigo Testamento para mostrar a pureza que a igreja deve ter. Porque o fermento simboliza o que, igreja? O pecado. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós. Aleluia, gente. Irmãos, isso é tremendo. Continuando, olha o significado que ele começa a trazer a revelação aqui. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Oh, aleluia! Aí, irmãos, ele também tem um trecho aqui que ele conta muitos testemunhos que aconteceram ali na igreja de Corinto. E nós estamos com essa porta aberta para ver isso acontecendo aqui, igreja. Gente que vai entrar aqui e fuma 2 maços de cigarro, 3, e serão libertas, irmãos, do vício, do cigarro, da bebida, da maconha, das drogas. Aleluia! Gente que vai entrar aqui com a vida sentimental embaralhada, irmãos, e vai haver um conserto em nome do Senhor Jesus. Gente que vai entrar aqui na homossexualidade, mas Deus vai tratar e vai vir ao devido lugar. Gente, irmãos, que o dinheiro era o senhor da vida da pessoa, e a pessoa, por causa do dinheiro, se sujeitava a fazer muitas coisas que eram erradas. Mas olha o que ele diz aqui na palavra, igreja, eu acho tão bonito esse texto. Ele começa dizendo assim, capítulo 6, versículo 9. Repare em cada palavra. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E ele começa a falar das práticas que, se cometidas, a pessoa ficará de fora, se perderá. Mas olha aqui, ó. Não vos enganeis, nem impuros, que aponta principalmente para os pecados sexuais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Então, o homem que se porta como mulher, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus.
e tais fostes alguns de vós. Fostes alguns de vós, mas não são mais. Nós vamos ler o texto. Coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo, igreja, que ele está enviando uma carta à distância. Essa carta vai ser lida pelo anjo da igreja para trazer algumas coisas no devido lugar, inclusive a ceia, que está aqui também no capítulo 11. Inclusive algumas divisões que haviam na igreja. Que é isso? Um está dizendo, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Cefas, o outro, eu sou de Apolo. Gente, por acaso Cristo está dividido? Nós somos apenas instrumentos, nós somos apenas ministros, todos vocês são de Jesus. Então ele veio corrigindo muitas coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, olha, entrou aqui pessoas que eram adúlteras e hoje não são mais. Entraram pessoas na homossexualidade, foram transformadas. Entraram pessoas que eram ladrões, roubadores e abandonaram por completo essa prática. Entrou pessoas que eram idólatras e foram completamente transformadas, porque ele diz assim, olha, capítulo de número 5, versículo 11, depois de ter dito todas essas palavras de quem fala mal, de quem se embebeda, ele disse, versículo 11, tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, aleluia, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ô igreja, vamos aplaudir ao Senhor, porque essa porta, ela está aberta para isso nessa noite. Essa porta, inclusive a porta da live, está aberta para que nós venhamos dizer, seja bem-vindo, aquele adúltero que entra, que ele está explicando, se justificando, porque trai a esposa, porque trai o marido, e aqui ele ouve a palavra, recebe um banho de misericórdia. Aquela pessoa que entra na homossexualidade, não sabemos exatamente o porquê que a pessoa começou nessa prática, eu não sei se é o desenho familiar que ela viu em casa, eu não sei, mas a pessoa entra, ouve a palavra, e a Bíblia diz que nós já estamos limpos pela palavra. Irmãos, aquela pessoa que vivia dando um jeitinho, tudo que envolvia dinheiro, irmãos, a vida de alguns era uma corrida atrás do dinheiro o tempo todo. Aí a pessoa começa a ouvir a palavra, a pessoa que devia alguém e evitava passar na rua, no comércio, na frente da casa, trocava até de rua, agora a pessoa faz que nem Zaqueu, olha, eu quero me retratar, a pessoa começa a ser honesta, eu vou dar a César o que é de César, a pessoa começa a ser tocada e diz, eu vou ser um dizimista fiel, eu vou ser um ofertante, eu vou dar a Deus o que é de Deus. A pessoa pega as suas imagens, a pessoa quebra, a pessoa entende que só o Senhor é Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, quando se chega num dia de ceia do Senhor, irmãos, a palavra do Senhor diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o principal, esse é o maior mandamento. Irmãos, a lei é sombra das coisas futuras. Hoje você não precisa guardar o sábado, por exemplo, mas qual é o significado do sábado? O homem não foi feito por causa do sábado, disse Jesus, mas o sábado foi feito por causa do homem. Ou seja, o sábado é uma bênção para o homem. A tua vida não é trabalhar o tempo todo, a tua vida é ter tempo para Deus, a tua vida também é honrar a Deus, a tua vida é você chegar num dia de ceia, meu Deus, se a pessoa que estava impura, na coisa que é sombra, e você vê o coração da pessoa, eu queria tanto participar da Páscoa, eu quero o benefício do sangue do Cordeiro, poxa, será que eu vou ser privado de participar? Eu vou falar com Deus, querido, eu vou orar a Deus, vamos ver o que Deus tem para ti. Positivo, Deus falou que você vai participar, não agora, tem um tempo, tem um processo, tem algo que precisa acontecer, ou seja, é uma purificação, é uma mudança. Oh, irmão, louvado seja o nome do Senhor, deixa Deus tratar contigo, você é especial para Deus, você não está aqui à toa, receba a palavra do Senhor na tua vida. Irmão, chegai-vos a Deus.
e Deus se chegará a vós. Aleluia! Vamos toda a igreja nos colocar em pé em nome de Jesus? Vamos orar ao nosso Deus. Aleluia, irmão, vamos falar com o Senhor. Deus é bom o tempo todo. Bom é ouvirmos a palavra do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Fala com Deus através desse louvor, igreja. Aleluia. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. E entra, a porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, entra. Tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar. Ô igreja, vamos buscar o Espírito Santo. É você e Deus. Você precisa falar com Deus essa canção. E Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais. Não é do nosso jeito. É do jeito do Senhor. Aleluia! Toda a igreja junto, irmãos. Tu pode entrar. A casa é tua, esse é o teu lar, e Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Maravilha, Deus. E vem fazer morada. Sou a sua casa. Pode entrar. Eu sou a sua. Deus está nesse lugar, igreja. Busca ao Senhor, adore ao Senhor nessa noite. Talvez como muito tempo você não faz. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Pode entrar, Senhor. E pode entrar. Eu sou a tua habitação, eu sou o teu lar. Pode entrar, pode entrar. A casa é sua, esse é o teu lar. E Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero viver sem ti. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Senhor, a tua palavra diz que quando nós temos um encontro com o Senhor, nós nascemos de novo. Senhor, é necessário morrer para nós mesmos e nascer para Deus. Necessário vos é nascer de novo. Então, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos entregar verdadeiramente os nossos cuidados ao Senhor. Pai, eu não sei como cada pessoa entra aqui, como está a vida, a saúde, o emocional, a vida financeira, a família, o lar. Deus, mas aonde acaba o braço de carne,
aonde acaba o que nós podemos fazer, começa o braço forte do Senhor. Deus, grandes são as lutas, mas como diz Ezequias, com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço forte do Senhor. Oh Deus, coloque em nós esse desejo por Deus. Senhor, assim como aqueles homens que haviam tocado um cadáver, meu Deus, com o coração aberto, desejosos de ter o benefício do sangue do Cordeiro. Fala com Deus. Nós seremos privados de participar. Ô Senhor, que bonito é isso, a pessoa querer realmente o benefício do sangue do Cordeiro sobre a vida. Pai, o Senhor desceu do céu. Medita nisso, igreja. Um Deus que pela sua palavra cria todas as coisas, adorado por anjos, arcanjos, querubins, serafins, que estão no seu entorno dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E esse Deus, ele deixa o trono e se identifica conosco a ponto de nascer como homem, para ser o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Ele se sujeita a vir como homem, sofrer tudo o que ele sofreu. A minha vida ninguém tira. Eu vou lá dou. Eu quero salvar esta pessoa. Eu substituo todo o castigo que essa pessoa, por todos os pecados que cometeu, merecia, que recaia sobre mim, sozinho. O pecado de todos, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Oh, você pode glorificar ao Senhor. Oh, você pode adorar a Deus nessa noite. Ah, você tem valor, meu irmão. Ah, que bom que você veio nessa noite. Receba a unção de Deus aí no teu lugar. Oh, Senhor, abraça essa pessoa, Pai. Senhor, abraça essa pessoa, Deus. Como diz a canção, Deus, não é porque as nuvens negras estão ali sobre nós, que o sol não está ali sobre as nuvens. Pai, em nome de Jesus, ainda que nós estamos passando um momento muito difícil, o Senhor é Deus. O Senhor tem os seus propósitos e o Senhor vela pela tua palavra a fim de cumpri-la. Vamos aplaudir ao Senhor o melhor que a gente puder, igreja. Que você possa ser tocado em nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Irmão, se tem alguém nessa noite que você entrou por essas portas e você sente a necessidade de você receber Jesus, ou se tem alguém que nessa noite você sente a necessidade de você se reconciliar com o Senhor Jesus. Se tem alguém, nós queremos orar por você nessa noite. E é interessante que o mundo espiritual assiste e faz festa nos céus quando alguém se arrepende e é enxertado na videira verdadeira. Tem alguém que nessa noite quer receber Jesus ou reconciliar com Jesus? Se tem alguém, levanta a sua mão para que nós possamos orar pela tua vida. Amém? Então podeis sentar, toda a igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos abrir no Salmo de número 116, igreja. Salmo de número 116.
Todo mundo encontrou, gente? Amém. Irmãos, quando a gente lê, eu queria que você deixasse entrar dentro de você, eu creio que você vai perceber quando a gente lê o texto, o primeiro texto, o sentimento que há dentro do salmista. E eu queria que você falasse: Deus, eu quero ter isso. Olha como ele olha para Deus e olha o que ele diz, versículo de número 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É a pergunta dele. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ah, irmãos, quando eu vejo você aqui, eu digo Ebenezer, porque cada um aqui já passou tanta coisa, não é, igreja? Tem tanta coisa que já tentou te parar. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que darei eu ao Senhor? O salmista diz: por todos os seus benefícios, o que eu posso dar a esse Deus que me tem feito bem? 13. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. 17. Oferecerei a ti sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no seu interior. Ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Graças a Deus. Então você percebe, irmãos, uma gratidão. Você percebe que a pessoa enxerga que tudo é Deus. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios que me tem feito? Irmãos, que você possa reconhecer isso. Sem mim, nada podeis fazer. Aleluia. Então, que por tudo você possa glorificar o Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, prestando esse culto a Deus, pelo teu lar, pela tua comida, pelo teu trabalho, pela tua família, pelo teto em que você mora, por tudo, que você possa ser grato ao Senhor, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Então, irmãos, que você tenha dentro da sua possibilidade, dentro da bênção que o Senhor tem lhe dado, que você possa chegar ao altar do Senhor. É por isso que eu sempre digo, irmãos, Deus ama quem dá com alegria, porque quem dá com alegria fica conversando com Deus. Senhor, me dá condição de eu fazer mais, me dá condição de eu fazer mais, me dá condição de eu fazer mais pelo teu reino, pela tua obra, e dessas coisas Deus, Ele se agrada. Amém? Vamos ofertar ao Senhor nessa noite? Separa o teu melhor, irmãos, a tua oferta. Se você trouxe o teu dízimo nessa noite, separa para o Senhor. Se você fez algum voto particular e você traz nessa noite, separa para Deus o teu melhor. Amém? Pega na tua mão o folheto do dízimo ou o folheto da oferta. E aí você com calma separa aí no teu lugar, se você já não separou na tua casa. E vamos orar por todos. Amém, igreja? E eu creio que o Senhor vai receber em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos orar juntos? Vamos nos colocar toda a igreja em pé nesse momento? Por todos oramos. Senhor, como se fosse a primeira vez que nós oramos. Deus, a tua palavra diz que o Senhor estava num lugar de culto. E vieram os ricos até o gasofilácio, e o gasofilácio está aqui. Veio também uma viúva bastante pobre. Senhor, os ricos ofertaram, a viúva também ofertou.
Quando todos retornaram, Senhor, tu disse aos teus discípulos: essa viúva deu mais do que todos, porque eles deram do que lhes sobrava, mas essa viúva, ela deu o próprio sustento. Senhor, por que que aquela mulher fez isso, Deus? Com o Senhor ali, o que que ela quis fazer? Ela quis tocar no teu coração. Deus, ela exerceu a fé. Ô Senhor, a oferta não compra a bênção. O jejum, a oração não compra a bênção, mas toca o teu coração. Então, Pai, recebe os dízimos, recebe as ofertas. Senhor, abençoa a vida de cada pessoa que tem mantido essa porta aberta para que aqui seja anunciado e pregado a palavra do Senhor. Sê com esta vida, cuida do que essa pessoa tem. Oh Deus, abre portas onde nem parecia haver parede. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Traz aqui à frente o seu melhor. Deus abençoe a todos. Amém. Você que pôde nessa noite separar o teu melhor, coloca aqui na arca. Eu me despeço de todos vocês que até agora ficaram conosco na live. Deus abençoe você, a sua casa, em nome de Jesus.